A minha intenção com esse vídeo é fazer com que você comece a usar o diário como uma prática, um hábito que vai melhorar sua qualidade de vida, sua saúde mental, a você seguir com seus planos e, se você praticar, a ser mais grato pelas coisas e pela vida. Bem, o querido diário, dá nem pra ver, ó, vai fazer graça. É clássico, o diário frufru e vergonhoso que vemos nos filmes. Bem, o diário ele não se trata de escrever como é que foi o seu dia, muito menos falar sobre alguém que você gosta, mas sim de criar um espaço com total liberdade para você se expressar. O diário ele facilita uma série de processos internos que contribuem para a nossa saúde mental, bem-estar e equilíbrio. E existe diário para tudo, diário de família, e um exemplo de um que eu gosto bastante, que é o diário da voz interna, onde, obviamente, você escreve como é que está sendo a sua fala interna, a maneira com que você fala com você mesmo. Mas se você observar que se você é mais seu inimigo do que seu amigo, você eventualmente mudar a sua voz interna para algo mais positivo, mais amigável. Tem aí diário a rodo. Tudo que você imaginar existe um diário para isso. Então, eu gosto de fazer do meu diário de tudo e mais um pouco. Mas o que você já deve ter ouvido falar aí, e o mais recomendado e poderoso, é o journaling, o barra diário terapia, que apesar do nome, jamais substitui um protocolo terapêutico. Faça terapia, vai fazer terapia. E fica a minha recomendação, se você sentir que precisar, e às vezes você nem sabe que precisa, o pessoal da terapia de reprocessamento generativo, a TRG. Fica aí um link aí do vídeo do Jair explicando a técnica e o protocolo. Mas se por algum motivo você não pode fazer terapia, já vai ser de grande ajuda. Bem, essa parte ela é opcional, mas se você puder fazer qualquer técnica de respiração concentrada antes de fazer essa atividade, então vou dar um exemplo de uma respiração, que é a respiração 4-4-6. Você inspira por 4 segundos, prende por 4 e solta, seja em som de S ou como se fosse por um canudinho, por 6 segundos. Isso vai aliviar sua ansiedade, sua inquietação, que muitas vezes te atrapalha a começar alguma atividade, vai te dar maior clareza e você vai se conectar muito mais com o seu corpo e as suas emoções. Então vai te ajudar demais. Agora tudo que você vai precisar é de papel e alguma coisa que escreva. Eu ia trazer aqui uma pena de urubu, mas para fazer graça, mas ela não sobreviveu ao meu quarto bagunçado. F pena de urubu. Bem, das várias formas de se fazer, eu trouxe aqui as que eu acho as principais. Não se preocupa não, nada muito complexo. Em resumo, se trata de você colocar para fora, você externalizar, escrever o que você está sentindo, sem julgamento, sem se culpar, sem medo de colocar qualquer coisa que seja no papel. Bem, a primeira forma é logo quando você acorda, ou então antes de você dormir. Você vai escrever sem pensar muito o que você está sentindo. Escreve lá com riqueza de detalhes o que você está sentindo, o que você está pensando, antes de dormir. Bem, a primeira forma é logo quando você acorda ou antes de você dormir, você escreve com riqueza de detalhes o que você está sentindo. Isso é muito eficaz em liberar emoções que nos sobrecarregam. E você se observando, vendo o que você sente, o que você precisa e analisando como é que é o seu humor e reações ao longo do dia, te permite até um dia com maior consciência, a não agir impulsivamente ou de maneira reativa, que você esteja mais presente e em contato com as suas emoções. Aí vai ter um pessoal, uma parte das pessoas que vai se sentir mal, bastante mal durante a prática. Daquele tipo que escrever parece que não está ajudando muito, nem um pouco. Talvez você comece a pensar para não fazer, mas é aí mesmo que você tem que continuar escrevendo. E já para você ir criando uma boa relação consigo mesmo, na hora que você estiver mal, ali talvez até fragilizado,
você começa a dar apoio a si mesmo, a se consolar, a dizer para você coisas que você diria para um amigo que está passando pela mesma situação. É você direcionar essas palavras que você diria a alguém que você ama para si mesmo. A outra forma é você, durante 3 a 4 dias na semana, consecutivamente em dias seguidos, você escrever sobre tudo que está te incomodando. Os what que você cria na sua cabeça, os e se, os piores pensamentos que você está tendo, tudo que você já passou de difícil ou que você está passando, qualquer coisa que está te incomodando ali que sirva como uma faísca para um sentimento negativo. Então, quanto mais você conhece, mais você pode identificar e mudar isso. Então, por exemplo, ali, voltando à brincadeira, né, da menininha que escreve no diário. Então, imagina aí que se ela está escrevendo no diário dela, pá, sobre o fulaninho que ela ama. E aí ela começa a pensar, poxa, porque eu tô entrando num processo de obsessão por alguém? Será que eu não tô idealizando esse cara demais na minha cabeça? E aí o filme acaba? Curioso. Começa a perceber ciclos e padrões de comportamento e pensamento. E aí você pode eventualmente mudar isso. Você começa a observar aquele pensamento, observar aquela emoção. E nesse papel de observador, você começa a entender que você não é aquilo. Você é apenas a consciência por trás. Então você observa aqueles pensamentos e emoções, você pode dar uma cor, algum aspecto a isso. Eu gosto de imaginar muito assim, eu entro num pensamento que eu vejo que é negativo, eu entro em processo de pessimismo, e aí eu imagino como se aquele pensamento, aquela emoção virasse um caminhão, virasse uma bolinha e ela ia embora. E incrivelmente funciona. Então você observa aquele pensamento ir e vir. Eu dei o exemplo da bolinha, você pode ter o seu próprio jeito de observar esse pensamento e eventualmente mandá-lo embora. Ou então você pode negar aquele pensamento, você pode não concordar, não engajar com ele. Também serve muito. Você não controla os seus pensamentos, mas você controla a atenção que você dá a eles. E aí depois que você escrever, você pode colocar lá em formato de pergunta. Isso é uma verdade absoluta? Faz sentido lógico isso? Então, por exemplo, você está tendo um pensamento que, pô, vai dar tudo errado. Eu tô passando por isso, não tô sentindo que tá vindo coisa boa. Então você começa a se perguntar, a questionar aquele pensamento, se realmente aquilo faz sentido. Você começa a questionar aquele pensamento. E aí depois você faz o contrário. O e se der bom? E se der tudo certo? E aí você vê uma possibilidade positiva para aquele pensamento, para aquela emoção. Bem, eis aqui o bônus, a prática de gratidão. Mas afinal, todo mundo fala pra gente ser grato pelas coisas que a gente tem. E o galo, ele já está mostrando essa gratidão. Bem, todo mundo fala pra gente ser grato pelo que a gente tem. E que às vezes essa prática é indispensável segundo a ciência. Mas afinal, qual que é dessa prática? O que muda se eu fizer ela? Bem, essa prática, ela fortalece o foco no positivo, o pensamento positivo. E ela estimula a área de recompensa do cérebro, o sistema de recompensa do cérebro, aonde quanto mais você expressa a sua gratidão, mais o seu cérebro ele vai buscar comportamentos e situações que geram esse sentimento gratificante. Então é um ciclo de feedback positivo. Bem, essa prática ela ativa o sistema parasimpático, responsável por calma e digestão, e ela modula, estrutura a sua amígdala, deixando você menos ansioso, mais empático e com melhor cognição social. Bem, para fazer, muito simples também, com seu papel e caneta na mão, você, claro, né, você tem que começar pelo pequeno, afinal, esses seus circuitos de gratidão nunca foram mexidos na vida, ou então estão mofando ali, nunca foram usados. Para pensar, realmente, quando foi que você agradeceu por alguma coisa na sua vida? Tipo, poxa vida, um dia legal, cara, pô, eu tô tão satisfeito com a minha vida. É difícil,
muito difícil. Então ali, para começo, você pode colocar ali 3 coisinhas pela qual você é grato. E eventualmente, quando você for pegando o costume, você aumenta para 5, para 10, até eventualmente você ter um diário de gratidão específico para isso. Então, nas suas perguntinhas, na sua reflexão diária, você coloca ali, pelo que eu posso agradecer hoje, mesmo que tenha sido algo inesperado ou pequeno. Se alguém foi gentil, sorriu para você, ou se te ajudou, qualquer coisa inesperada ou pequena que você ficou profundamente grato. E é isso. O diário vai te ajudar demais nessa jornada de autoconhecimento. E você pode começar 3 vezes na semana, evoluir para 4 vezes na semana. Nas primeiras semanas você já pode ver um bom resultado, mas a ideia é você levar isso para a vida, realmente começar a fazer isso todos os dias. E fica um lembrete, não tem como você amar o que você não conhece, não tem como você mudar o que você não conhece, não tem como você impor limites se você não conhece quais são os seus limites. O autoconhecimento ele é a base de tudo e vai ser essencial para você seguir a sua vida aí. Enfim, é isso. Arrisca aí fazer isso por uns 3 meses e depois você compara o você antes de começar esse processo e depois. Valeu!